Gente, no vídeo de hoje, no texto, nós vamos falar sobre a unificação da Itália certo? O tema é a unificação da Itália e da Alemanha, mas hoje eu vou focar na unificação da Itália e vou organizar um vídeo para a gente falar sobre a unificação da Alemanha, certo? Quando nós falamos em unificação, seja da Itália ou da Alemanha, certo? Nós estamos falando de um processo que resultou na formação desses dois países, porque até o século XIX, eles não eram países, eles eram um amontoado de reinos, de ducados, certo? Portanto, não formavam um reino. A unificação desses dois países é considerada tardia, ela demorou muito em comparação com outros reinos, como outros estados, como Portugal, Espanha, França, certo? Que já haviam se organizado enquanto país, já desde a Idade Média, alguns deles, certo? Então, Idade Moderna, então já fazia bastante tempo, séculos, né? Então não havia um contexto favorável e isso vai acontecer apenas na segunda metade do século XIX, certo? No contexto histórico, vamos considerar o seguinte: teve um acontecimento chamado Congresso de Viena, né, uma conferência, uma grande reunião que reuniu líderes europeus, ocorreu entre 1814 e 1815 e que queria deixar o mundo europeu, assim de modo geral, do jeito que era antes da Revolução Francesa e da Era Napoleônica. Para quem não lembra, a Revolução Francesa ocorreu em 1789, né, a partir daí, e espalhou os ideais liberais da burguesia, sendo uma ameaça às forças tradicionais conservadoras. Então, uma ameaça a reis tradicionais, nobreza, gente que tinha privilégio e se achava melhor que os outros, que não trabalhava, que não pagava impostos, né, que vivia às custas da exploração dos camponeses, da ajuda do governo, certo? Dos cargos, enfim, né? Dos cargos importantes que ocupava. Era era uma política baseada no absolutismo. Então, a Revolução Francesa vai ser contra tudo isso aí, contra esses ideais, contra esse pessoal, certo? Então, causava temor, né? Lembrando que na Revolução Francesa um rei foi guilhotinado, certo? Então, o objetivo do Congresso de Viena era equilibrar as forças entre as nações com o intuito de evitar novas guerras e revoluções, como a Revolução Francesa, certo? E aí eles adotaram medidas políticas e medidas de ação. As medidas políticas, né, eles queriam a restauração legitimista, quer dizer, aquilo que os territórios que que os países tinham, que as instituições, que os reis tinham antes dessa Revolução Francesa, vamos dizer assim, era justo, era legítimo que fossem devolvidos todos, cada um a quem pertencesse. Né? Então, queriam também as compensações territoriais para todas as nações e reis, certo? Bom, então, vamos resumir, quem sofreu perda de territórios, de poder político, aí teria tudo isso devolvido, certo? A partir dessa decisão aí do Congresso de Viena. E para que isso acontecesse, foi criada a chamada Santa Aliança, né, uma aliança político-militar reunindo exércitos prontos para interferir em qualquer situação que ameaçasse o antigo regime, né, e para combater o avanço do liberalismo por meio dos conflitos. Então, se o pessoal fosse fazer uma nova revolta, uma nova revolução, o Congresso de Viena, o exército iria atuar. Quem não vai gostar muito disso é Estados Unidos, porque nesse congresso discutia-se a possibilidade de intervenção nas independências lá nos países da América, certo? E aí isso afetava os interesses dos Estados Unidos, que já era uma grande nação independente e que tinha interesse na independência de outras nações no continente americano, né? Pelos seus interesses econômicos, pelos seus interesses políticos, certo? Então não interessava nem um pouco aos Estados Unidos esse Congresso de Viena, essas ideias do Congresso de Viena. Bom, por outro lado, havia os que teimavam com as revoluções e com o avanço do liberalismo. Em 1848, uma nova onda revolucionária sacudiu a Europa, depois das revoluções de 1830, que já tinham ocorrido também. E essas revoluções, elas eram contrárias às monarquias absolutistas, seus participantes defendiam regimes mais democráticos e liberdade econômica. Alguns grupos mais radicais desejavam igualdade política com o voto universal, né, e os ideais da república, além de outros grupos defenderem também a distribuição igualitária de terras e riquezas. Lembrando que nesse momento aí já há os ideais socialistas, né, sendo divulgados, sendo discutidos. Então, esse pessoal aí está atuando e eles constituem uma grande ameaça àquelas forças conservadoras, certo? Então, vocês vejam aí no mapa quantos lugares, né, em quantos lugares ocorreram essas revoltas, essas revoluções
liberais lá na Europa. Bom, essas revoluções liberais, e em certos casos eram revoluções também nacionalistas, ficaram conhecidas como Primavera dos Povos, conduzida pela burguesia liberal. Algumas delas contaram com a grande participação de trabalhadores que lutavam pela igualdade social e política. Embora tenham provocado mudanças em alguns países, foram derrotadas em sua maioria. No caso da Itália e da Alemanha, lutou-se pela unificação política. Então, como eu disse, né, como ela tinha um certo caráter também nacionalista, na Alemanha e na Itália, ele teve essa característica aí de lutar pela unificação. Então, é nesse contexto, né, nesse embate entre as forças conservadoras, que se reorganizaram a partir do Congresso de Viena, e as forças liberais que continuavam atuando, que vai ocorrer essa unificação do território da Itália e da Alemanha, certo? Lembrando que hoje eu vou falar mais sobre o território da Itália. Então, olha, vocês estão vendo aí um território da Itália antes da unificação, e vocês podem observar aqui os vários reinos, certo? Os vários territórios. Então, aqui, ó, Piemonte, Sardenha, é um reino que eu vou falar bastante. Aqui a região da Lombardia, Milão, né? Essa região aí, Toscana e tal. Aqui a região, aqui os estados da igreja, os domínios da igreja. Aqui o reino da Sicília, né? As duas Sicílias, essa parte aqui, né? E aqui outros reinos. Esses reinos aqui, ó, eles estavam sob domínio, sob grande influência dos austríacos, e isso incomodava bastante a esse reino aqui de Piemonte, que era o mais desenvolvido, né, e atrapalhava, né, essa grande quantidade de territórios, atrapalhava um pouco os interesses da burguesia. Então, era do interesse da burguesia que essa unificação ocorresse. Os movimentos de unificação vinham ocorrendo sem muito sucesso e com propostas diferentes. Uns queriam que a Itália unificada fosse monarquista, outros queriam que fosse uma república. E aí, depois de muitas tentativas fracassadas em obter a unificação, os nacionalistas italianos, reunidos em torno do reino de Piemonte e Sardenha, aquele que eu mostrei para vocês em destaque, né, que era um dos reinos que estavam em grande desenvolvimento industrial, comercial, governado por um rei chamado Vítor Emanuel. Então, eles organizaram um movimento contra os austríacos que ocupavam a região da Lombardia e de Veneza, que era aquela região que eu mostrei para vocês aqui no mapa, né? Essa região amarela que era dominada pelos austríacos, certo? Então, o líder desse movimento encorajou um sentimento nacionalista e anti-austríaco, né? Esse líder era o chamado Conde de Cavour, primeiro-ministro de Piemonte e Sardenha. Então, tanto ele como o rei vão participar do movimento de unificação, vão ser as grandes lideranças. Nesse processo aí, né, nessa intenção de atacar a Áustria, tem a interferência da França, certo? Então, vai ter essa guerra aí, olha. Na época, a França era governada por um homem chamado Napoleão III, né, o rei da França chamava-se Napoleão III, e ele esperava que o norte da Itália, uma vez unificado, se tornasse um aliado francês, certo? Por isso ele passou a apoiar os planos de unificação, liderado lá pelo tal do Conde Cavour, e apoiar também a pretensão desse conde de conquistar a região da chamada Lombardia, Veneza, Milão, aquela região ali, certo? Então, essas regiões que eram dominadas pela Áustria. Então, houve uma guerra, né, da França e reino de Piemonte e Sardenha contra a Áustria, e a Áustria terminou perdendo. E aí, com essa derrota da Áustria, outros reinos resolveram se animar também, resolveram, né, se rebelar contra os domínios da Áustria, certo? Então, olha, e aí as pessoas foram percebendo assim que os italianos poderiam ser uma nação forte e tal, né? Vai desenvolvendo ali um sentimento de nacionalismo. Então, eu vou destacar aqui o caso das duas Sicílias, né? Que tem a participação de um cara chamado Giuseppe Garibaldi. Esse cara liderou um grupo de uns 1000 homens, né, chamados Camisas Vermelhas. Ele já vinha atuando em algumas regiões, tinha fugido lá da Itália para a América do Sul, inclusive atuando aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, numa revolução que teve lá. Aí depois ele volta para a Sicília e aí ele vai participar de uma conquista dos territórios lá da Sicília. O projeto dele era tornar a Itália uma república democrática. Mas aí o outro cara que liderava esse processo de unificação, o Conde do Cavour, ele não tinha nenhum ideal democrático, ele queria que a Itália unificada permanecesse monarquia, né? Então há esse desentendimento de ideias aí entre eles. Bom,
Mas o que acontece é que o ideal de unificação estava além dos entendimentos, do desentendimento deles dois, certo? E aí o Garibaldi, entendendo que se ficassem desunidos, se eles ficassem desunidos, a unificação poderia não acontecer. Então ele decidiu ceder ou transferir as suas conquistas, né, o reino das duas Sicílias, para o reino de Piemonte e Sardenha. Então, as conquistas desses dois líderes já somavam, né, um grande território para formar a Itália. Com essa unificação, foi declarado o rei da Itália, né, o Vítor Emanuel II, em 1861. Aí faltava ainda aqueles estados dominados pela igreja, né, os domínios do Papa, certo? E aí tinha um problema, a igreja contava com o apoio de tropas francesas para proteger o seu território. Porém, a França se envolveu em uma guerra em 1870 e isso vai facilitar a vida dos italianos, vai criar uma ocasião para os italianos dominarem Roma, certo? E eles vão conseguir dominar Roma. Porque os franceses, nessa guerra lá com que eles se envolveram, eles tiveram que retirar suas tropas lá da região que eles estavam protegendo, na região do Papa. Então, quando os franceses caíram fora, né, não deu outra. As tropas italianas ocuparam Roma e a tornaram capital da Itália. E assim a Itália se tornou um país. Tem algumas questões que eles vão resolver mais adiante, né? Algumas questões vão resolver só no século XX. Eu falo depois sobre essa questão aí do século XX, certo? O fato é que a Itália se tornou um país. Olha, e aí eu queria que vocês, né? Aí são as minhas fontes, né? Eu queria que vocês pensassem no seguinte, né? Que a Itália, ela, assim como também a Alemanha, eles foram organizados países com intenção, com um projeto, né? Eles se organizaram países, os líderes desses movimentos, eles tinham a intenção de fortalecer o país, de atender aos interesses da burguesia, visando o desenvolvimento econômico, a industrialização, visando o fortalecimento da nação, certo? Então, não é um processo neutro, assim, que é aleatório. Então, é tudo bem planejado e pensado, né, para construir uma grande Itália, certo? E aí eu pergunto para vocês, e será que o Brasil, quando ele se tornou país, será que foi para atender a que interesses, ou aos interesses de quem? Vou deixar essa pergunta para vocês dialogarem comigo sobre isso, ok?